Uma boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Gonçalves, serei o mediador desse quarto painel, em que, na semana que o Superior Tribunal de Justiça decidiu por criminalizar o fato de declarar e não pagar o ICMS, estamos aqui a discutir penalidades tributárias, penalidades na jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Claro que a discussão aqui é relacionada a penalidades pecuniárias, não relacionada a crime, mas de suma importância também, exatamente, na situação econômica atual, na situação do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, eu convido, gostaria também de agradecer o convite feito pelo doutor Olavo, feito pela Procuradoria do Estado, feito pelo presidente da SEAT, Maurício Faro, e pelo vice-presidente Gilberto Fraga. E nosso primeiro palestrante desse painel será o doutor Olavo Leite. Doutor Olavo é graduado em Direito pela UERJ, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, conselheiro suplente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro, membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB-RJ e sócio de LL Advogados. Boa tarde a todos. Não vou repetir os agradecimentos feitos hoje na abertura do evento, mas reforçar a alegria que é estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado, particularmente no meu caso, porque iniciei minha carreira, a primeira oportunidade que eu tive de advogar foi no escritório que era capitaneado por 3 procuradores do Estado. O meu escritório atual, metade dos sócios veio desse escritório, né? O nosso sócio mais antigo é um procurador do Estado aposentado, e meus outros 2 sócios são egressos do escritório do saudoso procurador Marcos Juruena. Quer dizer, todos nós aprendemos, não vou dizer nem aprendemos, né? Mas naturalmente respeitamos e admiramos a casa, né? Bom, o tema que eu vou falar é aplicação de penalidade em jurisprudência no Conselho de Contribuintes. O que a gente fez foi fazer uma pesquisa das decisões do Conselho, principalmente nos últimos 2 anos, nas quais se discutiu a aplicação de penalidades. A gente tem hoje uma questão que é bastante, diria, polêmica lá no Conselho de Contribuinte, que é a aplicação da penalidade prevista no artigo 62B da Lei 2657. Tem outras questões que a gente foi levantando nessa pesquisa, né, e a gente pretende fazer passar para vocês o cenário dessas discussões, como estão, as decisões mais recentes, eventuais divergências. Então, homenageado hoje o professor Ricardo Lobo Torres, como qualquer estudante egresso da UERJ, né, tem como o professor Ricardo Lobo Torres como seu tributarista de cabeceira, e aproveito a conceituação dele de penalidade pecuniária, que eu transcrevo para vocês, que tem uma parte que eu acho que é muito importante, sendo destituída de qualquer intenção de contribuir para as despesas do Estado. Hoje a gente vê em parte da legislação, o Rio de Janeiro até melhorou nesse sentido, mas parte da legislação tributária que cuida das penalidades, a intenção do legislador de utilizar a multa para arrecadar,
para pagar a despesa do Estado. Eu não sei dizer exatamente quanto da dívida ativa hoje é tributo e quanto da dívida ativa é multa, nem na esfera estadual, nem na esfera municipal ou federal, mas tenho certeza que é um montante bastante significativo. Acho que a função da multa, que seria prevenir, punir, indenizar e educar, ela está sendo prejudicada pela intensidade, pelo valor dessas multas. Dizer como experiência, em quase 20 anos advogando nessa área, eu nunca vi um contribuinte definir se ia recolher ou não um tributo por causa da multa. A multa se tornou algo tão 75%, 60%, 100%. A multa se tornou algo tão grande que simplesmente não é levado em consideração. Quem não tem dinheiro para recolher o tributo, não vai recolher o tributo e não vai conseguir recolher o tributo no futuro por causa das multas. Então, quer dizer, o que era para resolver aumenta o problema. E aí a gente entra naquele círculo vicioso que é aguardar o próximo refis. Né? Que está bem próximo, inclusive, parece. Né? Oi? Geralmente, todo e qualquer refis, primeira coisa que faz, reduzir a multa. Ou seja, se precisa reduzir a multa para viabilizar o pagamento, acho que é um sinal muito forte de que essas multas são exageradas, são desproporcionais, que não cumprem a função que deveriam cumprir. Recentemente, não sei se a doutora Priscila já chegou, mas eu e a doutora Priscila, eu por causa da OAB e ela por causa da FIJAN, a gente participou de uma comissão de revisão do projeto de Código Tributário aqui de Friburgo. E foi uma surpresa para a gente, no capítulo das penalidades, os fiscais do município sugerirem a redução de todas as multas. Porque eles chegaram à conclusão que as multas nos patamares que estavam estabelecidos inviabilizavam o recolhimento do tributo a posteriori, quer dizer, ou lançado, ou pago com atraso, então enfim, parcelado. A própria multa inviabilizava o adimplemento do tributo. Então, eles solicitaram ao relator do projeto que reduzisse as multas. São Paulo vem caminhando numa trilha que eu acho muito mais interessante, que é premiar o bom contribuinte. Né? Eles editaram a lei complementar, nos conformes, né, que eles estão chamando, que o bom contribuinte é premiado com multas menores, com prazos maiores, com melhor acesso à Secretaria de Fazenda. Acho que é um caminho que talvez surta um efeito muito mais positivo que esse caminho que a gente vem insistindo da aplicação da multa, como o professor Marco Aurélio Greco falou no último evento sobre o CARF, nesse apego que a gente tem atualmente à sanção, né, na área tributária. Só passando rapidamente, acho que todo mundo aqui sabe disso, a gente tem basicamente 3 espécies de multa, né? A multa moratória, que é aplicada em razão do pagamento tempestivo do tributo, a multa de ofício, que geralmente é aplicada em razão do não recolhimento, ou recolhimento a menor de tributo, ou falta de estorno, creditamento indevido, a multa isolada, que é aplicada em razão do descumprimento de um dever instrumental, ou em valor fixo ou em percentual, geralmente descolado da infração que foi atribuída ao contribuinte. Né? A legislação do Estado do Rio de Janeiro limita a multa de mora a 20%, que está de acordo com a posição do STF sobre o assunto. Né? Recentemente o STF determinou que a multa de mora acima de 20% teria um caráter confiscatório. Eu li os acórdons e não sei por que eles escolheram 20%, acho que eles escolheram que era mais fácil, porque a maioria dos estados já prevê 20%, porque não tem nenhum critério técnico para escolher 20%, não 15%, não 30%, simplesmente estabeleceram 20%, e assim ficou.
Multa de ofício, hoje, no Rio de Janeiro, varia entre 75% e 150%. 150% é o que a gente chama da multa agravada, né? Nos casos de simulação, fraude, falsificação. E as multas formais ganham uma variedade enorme, né? Variam de 0,25% até 30%. E as bases de cálculo são as mais variadas possíveis. Valores de operações, receita bruta, total de saídas, por documento, por período. Ainda tem as multas com valores fixos. Aí, feita essa introdução, eu separei alguns acórdãos, algumas decisões do Conselho de Contribuinte, nas quais são discutidos alguns aspectos da multa que são questionados normalmente, né? Por exemplo, a aplicação do princípio do não confisco. Hoje, a jurisprudência do STF é firme no sentido que a multa de ofício ela não pode ultrapassar o valor do tributo. Quer dizer, a multa não pode ser superior a 100%. Eu acho que é um entendimento que precisa ainda avançar um pouquinho, porque em determinados casos, depender da infração, 20% é muito, 75% é muito, né? Não é só o critério de 100%, que eu acho que seria suficiente para determinar o efeito confiscatório ou não da multa. Todas essas decisões são 2017 e 2018. Essa decisão do Pleno foi unânime de não apreciar o efeito confiscatório da multa. Nesse caso, a gente estava falando de declã com dados incorretos. O auto de infração, se não me falha a memória, girava em torno de 14 milhões, né? E os erros cometidos pelo contribuinte não causaram prejuízo ao fisco, não prejudicaram a fiscalização, foram retificados em primeira intimação, quer dizer, mas a forma como se calculou a multa resultou em algo em torno de 14 milhões de reais para a multa formal, né, que acho que não atende o princípio da proporcionalidade, não é adequado, mas o Conselho, dentro da limitação que o doutor Bruno já colocou anteriormente aqui, entende que o fórum administrativo não é competente para apreciar questões acerca de inconstitucionalidade de lei. Acho que cabe uma reflexão sobre esse posicionamento do Conselho. Acho que tem muitas prós e contras, conforme a gente conversou mais cedo. Mas será que o Conselho de Contribuinte não poderia, eu não digo apreciar a inconstitucionalidade ou não de uma lei, mas deixar de aplicar uma lei ou uma norma por entender inconstitucional? Nos anos 90, o STF já tinha uma decisão, Moreira Alves, autorizando o governador de São Paulo a não aplicar uma lei que entendeu inconstitucional. Se eu não me engano, o começo de 2016, mas é um acordo que foi publicado agora em dezembro de 2017, o STF entendeu que o CNJ ele não pode apreciar a constitucionalidade, decidir sobre a constitucionalidade de uma norma, mas pode deixar de aplicar uma norma. Foi um caso, se eu não me engano, do Tribunal de Justiça da Paraíba, e o STF, inclusive no voto, faz uma equiparação ao CNJ, ao Tribunal de Contas. Enfim, hoje, especialmente em razão das novas regras de honorários do Código de Processo Civil, eu acho muito sério o Conselho de Contribuintes decidir baseado numa norma que intimamente o julgador acredita ser incondicional, porque isso vai gerar um prejuízo para o Estado do Rio de Janeiro. Se o CNJ tem essa possibilidade de deixar de aplicar ou não a norma, o Tribunal de Contas tem essa competência de aplicar ou não a norma, por que não o Conselho de Contribuinte poderia aplicar ou não a norma que entende constitucional, né? Na primeira Câmara, essa mesma matéria ela foi decidida pelo
pelo voto de qualidade. O relator, que foi vencido, representante dos contribuintes, entendeu que a multa era confiscatória, que ela era desproporcional, que ela não atingia a finalidade para que se propunha, mas o redator seguiu o posicionamento do pleno, do Conselho, e manteve o não exame da constitucionalidade dessa lei. Um outro ponto que surge sempre que se discute a aplicação de penalidade é a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional. Muito raro encontrar alguma coisa no Conselho de Contribuinte que aplique o artigo 112. Nós não chegamos a encontrar 3 ou 4 decisões, mas nós encontramos essa da segunda Câmara, que também era uma questão de multa. Com menção ao artigo 112, são muito poucas. Houve esse caso da segunda Câmara, que a gente levantou unânime. Nesse caso, houve uma alteração na legislação aqui do Estado do Rio de Janeiro. Você tinha as multas, né, essas multas formais, elas eram aplicadas um percentual sobre o total de saídas, ou faturamento, enfim. E veio a nova redação do artigo 62 e graduou essas multas, prevendo a necessidade de uma intimação para que o contribuinte corrigisse ou não o seu comportamento, né, a sua escrituração, enfim, corrigisse ou não aquele dever instrumental. Se ele corrigisse na primeira intimação, 0,25, na segunda intimação outro valor, na terceira outra. E nesse caso, com a alteração da regra, não ficou claro qual seria a multa a ser aplicada. Então, a segunda Câmara houve por bem aplicar o artigo 112 do CTN e escolheu a multa menos onerosa para o contribuinte. A questão da aplicação do princípio da capacidade contributiva nas multas, nas penalidades pecuniárias, né, que foi objeto de muita discussão no Poder Judiciário, hoje já resolvido, recebe aquele mesmo tratamento do Conselho de Contribuintes, de não entrar nessa discussão, porque estaria limitado a não examinar a constitucionalidade dos dispositivos legais em vigor. Outra vez, artigo 62B, porque você tem multas completamente desassociadas da atividade do contribuinte. Nesse caso, se não me falha a memória, o contribuinte deixou de... Acho que foi preenchimento incorreto de GIA e recebeu uma multa de 4 milhões e alguma coisa, enquanto os valores incorretos eram muito, muito, muito menores. Questão da decadência, que também surge essa discussão, hoje já com menos força por causa da posição do STJ, mas o Conselho de Contribuintes aqui do Estado, o Pleno do Conselho, entende unanimemente que se aplica às obrigações acessórias o artigo 173, inciso 1º, ainda que a obrigação principal esteja sujeita ao prazo previsto no artigo 150, parágrafo 4º. Pessoalmente, eu acho esse entendimento um pouco complicado, porque descola a obrigação acessória da obrigação principal. Quer dizer, pode chegar um momento que o contribuinte é autuado por uma obrigação, pelo descumprimento de um dever instrumental relativo a um tributo, uma obrigação principal, que ele já não seria obrigado a pagar. Quer dizer, acho que fica esse descolamento, me causa estranheza. Eu acho que, nesse caso, o acessório deveria seguir o principal, se aplica 150, parágrafo 4º para a obrigação principal, que se aplique 150, parágrafo 4º para a obrigação acessória, para não causar
esse descolamento. Questão da espontaneidade. A questão da espontaneidade há um entendimento também no STJ de que o artigo 138 do CTN não se aplica a obrigações acessórias. Aqui no Conselho de Contribuintes, o Pleno entendeu de forma unânime pela aplicação do benefício da denúncia espontânea, até porque no Estado do Rio de Janeiro, o artigo 69 disciplina a denúncia espontânea e o seu parágrafo único, ele prevê a aplicação do benefício da denúncia espontânea nos casos que o descumprimento do dever instrumental não cause efeitos graves e irreparáveis ao levantamento do tributo ou a percepção da obrigação principal, né? Porém, a quarta Câmara unânime também não aplicou, quase na mesma época, o mesmo benefício. Quer dizer, eu acho que tem aí um pouco de, como levantado pelo doutor Mário mais cedo, em alguns casos o Conselho de Contribuintes, talvez até pela proximidade que tem com o contribuinte, seja casuístico, né? Porque tem situações... Esse primeiro provavelmente foi antes da 6357 e esse 16.000 foi depois. Então, aquela redação que foi mencionada aqui, para mim, no meu entendimento também, eu aplicava exatamente aquele entendimento, que a obrigação acessória também poderia ser objeto de denúncia espontânea para efeito de afastar a multa. Com a 6357, essa redação foi mudada e aí passou a ficar claro que para o legislador fluminense não se aplicaria, a não ser nos casos que a legislação previsse expressamente. Então, talvez por isso que essa discordância é muito grande. Um foi antes da 6357. Eu não fiz essa... Veja agora. De qualquer maneira, mesmo antes da 6357... já tinha essa divergência. Daquela lei que foi citada, essa redação antiga, já existia essa discordância e esse foi um dos motivos das mudanças que foram feitas na 6357. As reclamações, principalmente da Fazenda, que a gente... eu não tenho aqui o fato gerador. O artigo 138 do CTN e a decisões do SCJ. Questão da necessidade da prévia intimação para aplicação da penalidade, né, que veio com a nova redação da 2657. O Pleno, num primeiro momento, entendeu que a falta dessa prévia intimação constituía um vício material e contaminaria de nulidade o auto de infração. Essa decisão, inclusive, era unânime. Acho que o doutor Paulo depois abriu uma divergência, né, tempos depois. Mas o entendimento que ficou sedimentado no Pleno seria esse, né? Que a ausência da intimação seria causadora de vício material. Deixa eu só avançar, porque tem uma questão que é parecida. Eu avancei um pouquinho, porque essa discussão anterior ela esbarra na questão da mudança da lei, da exigência dessa prévia intimação. Num primeiro momento, o Pleno ele entendeu que a Lei 6357 deixou de classificar como infração a não entrega dos documentos fiscais, porque a lei mudou dizendo que a não entrega após a primeira intimação é que seria uma infração. Esse primeiro julgamento que eu estou me referindo foi 13-3, né, ampla maioria, mas o doutor Paulo fez uma declaração de voto, abriu uma divergência, e hoje a posição do Pleno, pelo voto de qualidade, é de que não houve uma questão de abolício crimes, houve sim uma... Já voltou? Mas ainda não está no site, né? Então, eu peço desculpas, mas ainda não está no site. Vocês estão seguindo muito o STJ.
Exatamente. Não sabia dessa sessão da semana passada. De ontem? De ontem eu não... Foi 10-6? Perde a apresentação, transmitida ao vivo ainda. Sim, sim. Bom, próxima pesquisa, então, nós vamos ter que fazer conforme a composição. Bom, parte do conselho, então, entende que que há um vício material que contamina de nulidade o auto. Não, desculpa, nós estamos falando de abolício crimes. Que a ausência da entrega deixou de ser uma infração, né, deixou de ser penalizada, enquanto outra parte do conselho entende que a Lei 6357 ela trouxe um mecanismo de dosimetria, né? Quer dizer, ela não alterou a infração, ela apenas alterou a forma de se calcular a penalidade. Então, de acordo com a composição no dia do julgamento, o placar pode variar de 10-6 até voto de qualidade, né? Bom, outra questão que se discutia até o dia que foi feita a pesquisa, fazer essa observação, essa ressalva, era sobre a questão da base de cálculo da multa, né? A legislação fala que no 62B, em grande maioria, nada disso. Não, o doutor Paulo vai enriquecer muito, inclusive, porque ele participou da elaboração dessa legislação, quer dizer, ele vai dar um testemunho do que aconteceu, né? Mas, enfim, boa parte dessas multas previstas no artigo 62B, elas têm como base de cálculo as operações de saída ocorridas no período. O pleno aqui, por maioria, pelo menos no dia desse julgamento, entendeu que era todas as operações de saída ocorridas no período. Tá? Há uma decisão unânime da 4ª Câmara, no sentido que o percentual de multa que deve ser aplicado é apenas sobre o total de saídas acobertadas por essa documentação fiscal que conteve o dado incorreto. É um entendimento que prevalece no TIT em São Paulo. Ele exige aí uma temperança na aplicação do 67, inciso 5, se não me falha a memória, né? Mas me parece um entendimento que mais se aproxima dos princípios do não confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade, porque você consegue quantificar o tamanho da infração cometida pelo contribuinte, ainda que seja através de valor, que nem sempre é o caso, né, com o percentual a base de cálculo da multa. Mas hoje, pelo menos no dia desse julgamento no pleno, a maioria entendeu que era o total das operações de saída. E há uma outra discussão também sobre a base de cálculo da aplicação dessas multas, que se aproxima, vi isso agora, que se aproxima um pouco com alguns casos que o Dr. Gustavo apresentou no painel anterior. A legislação do 62B fala em todas as... Não fala nem todas, né? Fala em operações de saída. E o 67.5 que fala que são todas. A 3ª Câmara, de forma unânime, entende que todas as operações de saída significa todas as operações de saída sujeitas à incidência do ICMS. Você tem saída para exportação, saída isenta, saída imune, enfim, há também essa discussão sobre o tamanho
da dimensão da base de cálculo, se são todas as operações, apenas as operações nas quais a documentação encontrava-se equivocada, e se são todas as operações ou apenas as operações sujeitas à incidência do CMS. Mais uma vez, eu acredito que a posição da terceira Câmara é a que melhor harmoniza com os princípios que devem reger a aplicação da penalidade pecuniária, porque guarda a dimensão com a infração que foi cometida, né? Bom, são essas as decisões que a gente rastreou aí nos últimos 2 anos, com exceção dessa última semana. Vou aperfeiçoar a pesquisa da próxima vez. Agradeço a vocês aí a paciência e a atenção, e vou passar para o Dr. Paulo, que é a pessoa que intimamente esteve ligada a essa elaboração dessa legislação. Obrigado. Agradeço, doutor Olavo, pela brilhante palestra, certamente bastante rica. E a gente vê que o tema ele é importante por ser um tema realmente contraditório. Temos decisões que mudam a cada sessão do Conselho Pleno, a cada sessão das turmas baixas também. E, para a gente dar seguimento aqui ao nosso debate, passo a palavra ao doutor Paulo Nazaré Mesquita. Doutor Paulo é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, auditor fiscal da Receita Estadual, conselheiro do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro. Alô, alô. Tinha apertado aqui. Primeiramente, agradecer, né, como todos, né, o convite do Dr. Olavo, e não só o convite, mas também ao presidente Marcos, também, que nós discutimos sobre o que seria mais conveniente, cada conselheiro, né, qual seria o assunto, e chegou conosco que esse aqui seria melhor da minha parte, por ter participado exatamente da elaboração. Tem uma vantagem nisso, né, que eu participei da elaboração, então é de certa forma, uma interpretação autêntica que eu vou dar, e isso hoje em dia é considerado até uma coisa meio não muito boa, né, dentro das regras de hermenêutica, né, mas de qualquer maneira eu estou vivo aí, enquanto eu estiver me chamando para opinar, eu vou dizendo o que eu penso, né. Bom, eu peço desculpas que eu fiz em Word o trabalho, eu não tive realmente paciência, eu tenho até vergonha de dizer, né, mas vou falar para vocês aqui, que ninguém repassa isso aí, que antes de ser, eu não botei no meu currículo reduzido, antes de ser auditor fiscal, eu era analista de sistema. O único analista de sistema que detesta sistema, que detesta máquina, que até hoje não consegue fazer nenhuma apresentação em PowerPoint que vale a pena, né? Então, tem até uma certa vergonha de dizer isso. Bom, então, o doutor Olavo já adiantou, né, a questão da 62B. Ele me pediu, inclusive, né, que eu me aprofundasse um pouco mais nisso, né, e eu achei interessante, porque eu acho que de todas as penalidades que existem, não só hoje com a 6357, né, essa nova redação do artigo 62B, mas desde sempre, desde o início, que essa questão da punição dos contribuintes que não entregam as declarações ou entregam com erros, omissões, ela é debatida, já se tentaram diversas versões dessas multas e nunca se conseguiu chegar a um consenso. Todas elas tinham algum tipo de defeito, alguma coisa que... E a maior acusação que se tinha é que elas não eram muito sistemáticas, não se sabia exatamente o que elas objetivavam, né? E, no final das contas, as multas acabavam sendo realmente confiscatórias. A gente não pode dizer isso aqui nos autos, mas é verdade que a gente reconhece isso. E, na medida do possível, a gente tenta mitigar esses efeitos, né, dessas multas. Mas, enfim, a 62B é mais um capítulo, sendo que, dessa vez, a vantagem que tem em relação às demais, eu não estou aqui também para só ficar defendendo ela, mas a verdade é que tem algumas coisas. Como é que eu faço aqui para descer aqui? Isso aqui? Bom, acho até interessante, que acho que isso aqui que eu posso talvez contribuir mais. Os motivos da alteração. Por que se pensou em alterar a 62B? As multas sobre declarações. As multas antigas eram consideradas confiscatórias.
e permitiu interpretações subjetivas dos aplicadores da lei, em especial dos órgãos julgadores. Então, o que diziam? Principalmente os autuantes reclamavam muito disso, né? Porque eles faziam auto-infração, davam um trabalho danado, milhões, não sei o quê, e muitas vezes a gente derrubava esses autos. Por quê? Na redação antiga, principalmente na questão dos erros e omissões, arquivos, formulários com erro e omissão, existia uma cláusula lá no final da redação que dizia de maneira a causar embaraço ao controle fiscal. Tá? Então, isso é uma discussão que foi extremamente quente lá dentro do Conselho naquela época, porque, por exemplo, a primeira Câmara, ela muitas vezes derrubou esse tipo de auto-infração que tanto o doutor Olavo aqui reclama, né, de uma declã que nem influência no valor adicionado teve, nem prejuízo ao Estado, muito menos ao município, e, no entanto, tinha uma multa de 25 milhões. E nós, lá na primeira Câmara, pelo menos, e eu acho que chegou a acontecer isso no Pleno também, várias vezes derrubamos, porque a gente analisava efetivamente a questão do embaraço ao controle fiscal. A lei não tem palavras inúteis. Então, em princípio, aplica-se o artigo 136 do CTN, a objetividade da norma punitiva, mas, nesse caso, onde o próprio dispositivo sancionador já diz que deve-se avaliar se causou embaraço ou não, principalmente em questão de erro, né? Quando o contribuinte não entrega uma declaração, é meio complicado você ficar tentando descobrir se teve embaraço ou não. Óbvio que houve embaraço, ele não entregou e não procurou, no menor tempo possível, consertar esse problema, ele está embaraçando a fiscalização, claro. Ou entregou um arquivo zerado e nunca se preocupou em corrigir. Mas em muitas, eu diria que talvez 80% das autuações que a gente tem, os erros são praticamente irrelevantes. Essa que é a verdade. São muitas vezes irrelevantes. E muitas vezes o próprio autuante reconhece isso. Mas o que acontece? Eles são forçados muitas vezes a fazer isso porque o próprio motivo da ação fiscal muitas vezes é esse. Parece lá, o motivo da operação é 08, declaração, não sei o quê. Eles já vão lá exatamente porque já existia um indício de que aquela declaração tinha algum erro ou alguma coisa. Então, ele não pode simplesmente chegar lá e ver o erro e não autuar. Então, para não se sentir ameaçado de prevaricação, ele vai lá e faz o auto, embora ele próprio reconheça que aquilo ali não tem gravidade. E antigamente a gente tinha essa condição. Bom, mas isso era considerado, para muitos, como uma subjetividade. Tá? E aí, além da questão geral, da espontaneidade. É outra questão também que a gente, naquela época, desde o início, eu sempre fui radical nesse entendimento, por isso que eu falei daquela redação anterior, de que o descumprimento de obrigação acessória, se foi posteriormente adimplido e não houve dano irreparável, como constava na redação antiga, sim, ele caberia a espontaneidade e afastamento da multa. Sim, eu aplico isso desde que eu era fiscal. Não é quando eu estou no órgão julgador, não. Desde a época que eu era fiscal, já cansei de receber, principalmente na época de declã, que todo mundo ficava apertado e às vezes eu não conseguia entregar, e já cansei de receber fora do prazo, carimbava lá e botava para dentro, os outros colegas ficavam fazendo auto-infração em pleno plantão fiscal, porque estavam com medo de ser acusado de prevaricação. Falando, cara, isso aí é espontaneidade, o que o Estado quer é receber essas declarações, é fazer o cálculo do valor adicionado. Uma semana, 10 dias, 20 dias depois, isso não fazia, na época, pelo menos, nenhum efeito. Eu cansei de fazer isso como fiscal. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem esse mesmo entendimento. Eu acho até que eu não sei se eu estou certo, né? Eu acho que legalmente até estou errado. Mas eu acho que eu aplicava. E depois, como jogador, então, tive mais fundamento, que eu estudei melhor a legislação. E ela antigamente permitia, embora o artigo 138 do CTN e as decisões da SCJ fossem em sentido contrário. Então, nós fomos compelidos, vamos dizer assim, nós tivemos uma missão, a lei 6357 não surgiu assim. Foi de tantas reclamações, não só dos contribuintes. O grupo ele foi um para-raio, né? Ali chegaram todas as demandas dos fiscais, contrários a muitas interpretações, principalmente do Conselho, dos contribuintes, que achavam que as multas eram confiscatórias, e da repressão da Fazenda, da PGE em geral, na questão da espontaneidade, por exemplo, e na questão do embaraço, se a gente podia ou não avaliar a questão do embaraço, que isso era uma questão subjetiva. Então, essa mudança não foi uma coisa da nossa cabeça. É uma mudança que foi demandada e até, inclusive, havia pressão da própria LERJ. Por várias vezes a gente recebeu comunicados e pessoas, até assessores, falando que a gente precisava fazer alguma coisa porque os contribuintes estavam reclamando lá na própria Assembleia Legislativa. Então, em função disso aqui, o motivo da alteração são essa. E a gente se juntou, fez um grupo que jamais foi formalizado, foi um grupo informal, mas eu nunca vi um grupo trabalhar tanto na minha vida como esse. Foram
8 meses, se não me engano, e 3 reuniões a manhã inteira na semana. 3 manhãs inteiras a cada semana durante 8 meses. Bom, o pressuposto dessa 62B seria o seguinte: objetividade, já que o subjetivismo é um pecado, nem que seja para acabar com multas confiscatórias, então vamos fazer um dispositivo absolutamente objetivo. É isso aí. Proporcionalidade, em função do porte do contribuinte e da gravidade da conduta. Por quê? Quanto maior o contribuinte, se você botar uma multa muito pequena, ele não vai atender aquilo que você interessa que ele faça, que é entregar as declarações. E da gravidade da conduta. Quanto mais ele se fugir do cumprimento, mais ele vai ser autuado, a multa vai crescer, até em função da questão das intimações. Um outro objetivo, que isso é importante também, é uma outra demanda da área, principalmente de cadastro, de informação fiscal, é o nível de não entrega de declarações na época, em 2012, quando a gente fez esse projeto, era quase na faixa de 70% de inadimplência de entrega de declaração. Você pensa em termos de imposto de renda, você pensa bem, imagina, 70% das pessoas não entregando a declaração de imposto de renda. Isso é uma calamidade. E muitos desses 30 e poucos % que entregavam zerado, entregavam com qualquer coisa lá, e depois, quando lembravam, iam lá e retificavam. Então, era uma bagunça total. Então, um dos objetivos, além de acabar com o subjetivismo, etc., era, de alguma forma, pressionar o contribuinte a entregar essa informação ou a corrigir essa informação. Tá? Agora, tem uma outra coisa, também aqui, adequar o entendimento dos tribunais acerca da espontaneidade, ou seja, a gente praticamente baniu a espontaneidade da obrigação acessória. Praticamente. Por quê? Porque ia contra o artigo 132 do CTN, havia uma pressão muito grande para que fosse eliminada, ou pelo menos bem reduzida. Por isso, se você olhar a lei, o texto da lei que eu vou mostrar depois, você vai ver que, por que a gente colocou essa questão das reduções? Né? No final, até vou falar sobre as reduções, né? Redução de 90% na multa, se você pagar, se você corrigir a declaração em até 30 dias, 70% de redução, sei o quê. Por quê? Porque se você elimina a espontaneidade, se você tanto faz você entregar espontaneamente ou mediante auto de infração, você vai ser autuado do mesmo jeito, isso você acaba desestimulando o contribuinte efetivamente a cumprir, a adimplir a obrigação. Então, em função disso, criamos aquele monte de redução, um monte de facilidade. Por quê? Já que não existe espontaneidade, alguma coisa tem que ser feita para o contribuinte entregar essa declaração. Então, esse é outro princípio que foi ali. E, por último, uma coisa muito importante que é sempre esquecida, que até a gente talvez não tenha tido a competência de lembrar nesse tempo. Quando foi feito em 2012, existia um projeto, vários projetos na Secretaria de Fazenda, um objetivo de automatização dos procedimentos, principalmente em relação ao cumprimento de obrigações acessórias, declarações, etc. E também na questão do DEC, né, do domicílio eletrônico. De maneira que previa-se que a partir de 2013 seria muito fácil você detectar esses contribuintes que estavam descumprindo suas obrigações ou cumprindo erradamente, notificá-los. Inclusive, vocês devem se lembrar também que o aviso amigável foi regulamentado exatamente na 6357. Existia alguma coisa em termos de resolução e tudo, mas foi realmente inserido na legislação lei ordinária, foi pela 6357, o aviso amigável. Então, ele deveria estar casado, a 62B deveria estar casada com o aviso amigável. A gente, em princípio, não visava punir todo mundo com essas multas enormes que estão aí. O objetivo era, primeiro, detectou, o sistema detectaria, não precisava um fiscal, não. Rodava aí o sistema todo final do mês, dia 20 era o dia da entrega. 21, rodou. 10 mil empresas não entregaram. Manda um aviso amigável. Você não entregou, entregue. Se você entregar em até 30 dias do prazo de vencimento, você tem 90% de redução da multa. Que era de 1.000 FII, passaria para 100 FII. Eu acho que é bem razoável. Enfim, era uma coisa para ser casada. E o domicílio eletrônico também facilitaria a questão das intimações. Mesmo aqueles que realmente não atendessem o aviso amigável, você teria o DEC, você iria intimando, forçando, até ele entregar essa informação. Bom, o que aconteceu depois disso? Esses sistemas demoraram, efetivamente, só entraram em funcionamento. Agora, por exemplo, o Fisco Fácil, foi esse ano. O DEC, ano passado. Aviso amigável, não sei, está aí 2, 3 anos, talvez. Então, a Lei 6357 ficou funcionando em 2013, 14, 15, 16, sem o suporte que a tornaria viável, principalmente o artigo 62B. Então, a fiscalização
não tinha esses instrumentos, qual o instrumento que ele tinha? Era intimar e cobrar a multa. A verdade é essa. Eu estava até comentando um dia desse, até com o pessoal que está participando da reestruturação das multas, né, porque o grupo já fez várias reuniões depois da 6357, eu participei das primeiras, até final de 2015, e depois abandonei, né, não quis mais participar, cansei. E até porque manda para a Assembleia, não vota, aquela história que já foi comentada aqui. E a verdade é o seguinte, que agora, a partir de 2018, é que talvez essa 62B pudesse ser aplicada corretamente. O que seria agora? Agora é que aconteceria, hoje tem condição técnica de você, no primeiro dia após o vencimento de uma obrigação qualquer, você detectar automaticamente, mandar o aviso amigável automaticamente, quem se corrigiu bem, quem não se corrigiu, aí entraria no campo do 62B. Aí o cara não tem mais para onde fugir. Pô. Se nós demos orientação e você quedou inerte, aí você merece uma punição exemplar. Então é isso, eu só queria colocar essa questão, porque a 6357, principalmente esse artigo 62B, ele é muito atacado, e eu acho que tem razão, as multas realmente ficaram muito grandes, mas, infelizmente, ela não era para ser assim. Tá? A gente não pensava em fazer isso, a gente pensava que fosse uma coisa só aplicada nas exceções, e, enfim, não adianta que o inferno está cheio de pessoas cheias de boas intenções. Tá? Então, eu acho que quando eu morrer, provavelmente eu vou para o inferno também. Então, que Deus me perdoe, eu espero, né? Ou pelo menos os contribuintes me perdoem, tá? Então, estou pedindo perdão para vocês. Outra coisa, a questão da aplicação da lei mais benéfica, isso já até foi mencionado aqui, o abolitio crimes, né? E por quê? Em função de quê? Né? Todos já sabem, mais ou menos já foi até colocado aqui pelo Olavo, que a lei antiga não falava em intimação, ela falava em simplesmente não entrega, ou então entrega com erro ou omissão, e a norma passou a exigir esse procedimento. E o Conselho de Contribuintes, nesse ponto, interessante é que essa interpretação do abolício surgiu dentro dos próprios quadros da Fazenda. Né? Eu, até hoje, se eu julguei um processo em que o contribuinte tenha alegado isso, algum escritório de advocacia tenha alegado abolício, foi muito. Então, na verdade, essa interpretação surgiu dentro da própria Fazenda. A Fazenda que passou a entender isso, talvez até como uma forma de mitigar os rigores dessa lei. E tantas multas confiscatórias foram aplicadas. Eu discordo com essa interpretação, mas, de qualquer maneira, eu respeito, e eu até trouxe aqui algumas, um desses aqui, que é a decisão do conselheiro Charlie, né? A nova redação trazida para a Lei 6357 de 2012, o artigo 62b, inciso 2, não afastou a punibilidade para apresentação de documentos, formulário ou arquivo, com dados omissos ou incorretos pelo contribuinte, mas tão somente modificou a dosimetria da sanção pecuniária, inserindo a faculdade que o infrator apresente o arquivo retificado ante ação fiscal. Esse é o entendimento que estava prevalecendo, como eu falei. Né? Início ele foi minoritário, depois passou a prevalecer, agora voltou a ser minoritário. Então, eu acho que a tendência agora é ele prevalecer, porque a própria repressão da Fazenda tem demonstrado interesse até em não recorrer quando fosse perdedor. Então, acho que esse deve ser o entendimento vencedor nos próximos anos. E tem aqui um outro, né, que é aqui do conselheiro, esse aqui foi do Charlie, o outro é do Marcelo. Não foi do Marcelo, não. Enfim, não interessa. Vamos ver aqui. Que fala exatamente o contrário. Esse que é o problema no seu PowerPoint, né? A gente fica perdido aqui nesse negócio. Descumprimento de uma obrigação acessória a todos os impostos pelo regulamento do ICMS gera uma infração punível com multa. No caso, em tela, a conduta autuada que motivou a ação fiscal deixou de ser infringente diante do advento da legislação posterior. E é interessante levantar essa questão da abolício, porque as multas estão para ser mudadas novamente, e a 62B está na linha de frente. Então, até levando essa questão, vale a pena agora que finalmente os instrumentos eletrônicos estão chegando aí para realmente tornar eficaz a aplicação da 62B, você acabar com ela e colocar uma outra redação, que vai gerar outra alegação de abolício mais na frente, de repente vai jogar mais um monte de autos no lixo. Muitos até merecem ir para o lixo, mas outros não. Acho que a grande maioria das multas que são aplicadas com base nela não são confiscatórias, mas algumas, principalmente em grandes empresas, realmente exageradas. Né? E outra coisa que eu queria falar sobre a questão da confiscatoriedade, mas também já foi adiantada aqui pelo doutor Olavo. Eu só vou acrescentar que tem
uma decisão aqui da terceira Câmara, o doutor Marcelo Tornion, né, que por sinal é representante dos contribuintes, mas nesse caso aqui ele votou com a Fazenda, na questão da a gente não poder se manifestar sobre a norma sancionatória. E tem uma coisa interessante, antigamente, é aquilo que eu estava falando aqui atrás, antigamente você tinha lá, ó, inciso 33, de omitir informação de forma a causar embaraço ao controle fiscal. Então, com a Lei 6357, o critério passa a ser objetivo e sem possibilidade de avaliação do embaraço ao controle fiscal. Antigamente você podia, hoje você não pode mais. É isso que eu sempre falo lá, eu sou engenheiro. Talvez por ser engenheiro, eu não incenso tanta objetividade, eu conheço as deficiências da objetividade. Tá? As pessoas que, às vezes, talvez até do ramo do direito, ficam com raiva da subjetividade das normas, mas eu que sou da engenharia penso exatamente o contrário. Às vezes você precisa ter um pouco de subjetividade para você poder fazer justiça. Porque se a norma for extremamente objetiva, muito séria, muito rígida, como o caso, por exemplo, esse caso da base de cálculo da multa, que foi mencionado aqui, do artigo 67, inciso 5, é típico. Ele foi desenvolvida essa tese no Conselho, tá? Muito provavelmente até por os próprios conselheiros, e talvez até da Fazenda, esse eu não lembro exatamente para dizer qual é a origem, mas que se dizia o seguinte, poxa, se o contribuinte errou exatamente em 1 milhão que tinha naquele período, ele errou em 100 mil, por que você vai aplicar a multa em cima de 1 milhão e não em cima de 100 mil? E isso foi ganhando corpo até que no pleno passou a ser um entendimento dominante. Isso irritou profundamente a muita gente dentro da Secretaria de Fazenda. Tá? Muita gente. Então o que acontece? O dispositivo do inciso 5 do 67 foi feito para isso, para engessar os órgãos julgadores. Ponto. Estou falando bem claramente, e não só esse, outros. Essa questão da objetividade também, do embaraço também. Essa questão da espontaneidade também. Eram 3 questões que favoreciam o contribuinte antigamente, que foram mudadas intencionalmente, porque havia pressão, havia quem entendia que isso era errado. Um porque era subjetivo, o outro porque era o CTN que mandava, o artigo 138, que a gente estava fazendo errado. Enfim, é isso. Então as coisas aconteceram. Agora, existe uma outra possibilidade que eu achei interessante, que eu, por acaso, num recurso eu descobri, que em São Paulo, a lei de lá e o regulamento prevêem que o órgão julgador, não só o TIT, aparentemente também a primeira instância, eles têm autorização para reduzir, salvo disposição em contrário, artigo 92 da Lei 6374/89, que é a 2657 deles lá, salvo disposição em contrário, as multas aplicadas no termo do artigo 85, que é o artigo das multas, podem ser reduzidas ou relevadas pelos órgãos julgadores administrativos. Não diz o TIT só não, pode ser a primeira instância, desde que as infrações tenham sido praticadas sem dolo, fraude e simulação e não impliquem falta de pagamento. E ainda diz o seguinte, que eu acho interessante, parágrafo 3º, para efeitos desse artigo serão também examinados o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Quer dizer, quanto mais o contribuinte for um cumpridor das obrigações, maior pode ser o desconto nessa multa, ou até a ponto de dar anistia simplesmente dessa multa. Então, existe possibilidade. Aqui no Rio isso não existe. Essa possibilidade não existe. Pelo contrário, nós fomos na direção oposta. Engessamos os órgãos julgadores. Então, é isso. A questão agora que eu vou passar, eu estou me adiantando porque só falta 5 minutinhos, eu não quero estourar o prazo. A questão do limite máximo de aplicação da multa. Né? Isso é uma questão que eu concordo nesse aspecto com a Fazenda. Isso não ficou muito bom, né? Essa questão de que os limites superiores de cada multa, né, cada multa tem lá 0,25% do valor das saídas, limitada a, sei lá, 10 mil FII. Só que isso até seria razoável, 10 mil FII. Mas quando você tem esse parágrafo 2º aqui, diz o seguinte, que quem fatura acima de 3.600.000 FII no ano anterior é uma empresa já de médio para grande porte, não pode ter direito a isso, essa redução, porque isso vai acabar numa multa pequena que pode levar o contribuinte a não cumprir essas obrigações, achar que essa multa é muito fácil, eu vou deixar de pagar, que isso é besteira. Eu respeito até quem pensa assim, embora eu tenha discordado na época, mas passou e está aí. A Fazenda já há muito tempo que tem protestado, tem até, inclusive, orientado os contribuintes a entrar com ação de inconstitucionalidade, mas aparentemente também ninguém entrou. Então é interessante, que eu acho que também é uma crítica também aos advogados. Eu acho que certas coisas que tem nessa lei, que mereceriam um ataque, um combate, uma refutação, mas não só na administrativa, que a gente fica limitado pelas questões hierárquicas, né, e constitucionais. Isso entrar mesmo. Não, entrar com uma ação contra isso. Tá? Esse inciso 5 mesmo, que diz que a multa tem que ser em cima de tudo, com exceção das saídas com suspensão, é tudo. Pô, é absurdo, não é? Então, contesta. Então não fica só na via administrativa, porque a gente não pode ir muito além disso.
O que a gente podia fazer, que a gente fazia no passado, acabou. Acabou. As únicas coisas que a gente tem podido fazer ultimamente é, por exemplo, muitos autos agora têm sido considerados nulos por vício formal, porque, além de aplicar uma multa sem o limite máximo, porque por causa do porte da empresa, nem sequer menciona isso no auto de infração. Tanto a multa máxima quanto a multa mínima. O contribuinte fica se defendendo lá à torta e à direita. Bom, por que não aplicou 10 mil FII? Porque a questão do limite está lá no artigo 67, a multa está no 62. E é uma lei, e a parte das multas ficou muito grande, então muita gente não conhece. Então o Conselho agora, ultimamente, e acho que agora é definitivo, tem reconhecido a nulidade formal, quando o contribuinte alega, e muitas vezes até sem alegar, quando a gente percebe o prejuízo que o contribuinte teve na sua defesa. Então, é uma forma também de mitigar um pouquinho os rigores, né? A questão da base de cálculo da multa, que também já falamos, acho que isso aqui não precisa repassar, que antigamente a gente podia adequar a base de cálculo da multa, e hoje em dia não pode mais, como já foi bem colocado aqui pelo doutor Olavo, por causa desse malfadado inciso 5 aqui. Quando tem por base o valor das operações de saídas e prestações efetuadas no período, considerar-se o valor total das operações de saídas e prestações de serviços praticadas a qualquer título e sob qualquer regime tributário, inclusive as operações ou prestações isentas, imunes ou não tributadas. Então, essas decisões que estão nas câmaras, que não reconheceram isso, estão praticamente considerando esse artigo ilegal, inconstitucional. E a tendência é que sejam reformados no pleno. Então, eu acho que isso aí não tem futuro aqui dentro da parte administrativa, embora acho que na justiça teria. Mas, infelizmente, aparentemente, as pessoas não estão querendo comprar essa briga no judiciário, talvez seja complicado, não sei. Eu não tenho prática na parte judiciária. Bom, enfim, outra coisa. Isso aqui eu vou pular, que não é tão importante. Mas a questão da espontaneidade também foi falado, né? Que antigamente você tinha uma possibilidade, né, de reconhecer a espontaneidade da obrigação acessória. Esse parágrafo único também, que o doutor Olavo falou, né? O dispositivo no caput não se aplica às infrações de caráter formal, cujo descumprimento na época oportuna produz efeitos irreparáveis. Era assim a antiga redação da espontaneidade. Então, se você pode considerar que o efeito não é irreparável, significa que, claro, existe a possibilidade de espontaneidade também para obrigação acessória. É óbvio. Então, aqui foi além do artigo 138 do CTN, mas eu não acho que isso aí era inconstitucional. Era favorável ao contribuinte, era razoável, era racional. Mas, enfim, não se considerou assim e foi mudado. Foi a pedido. Não foi porque o grupo se sentou lá e resolveu fazer maldade. Todas essas coisas que foram feitas foram sob demanda. É isso, a gente cumpre ordem. Bom, hoje não tem mais essa possibilidade, etc, etc. Agora, uma coisa que eu achava interessante, que é pelo menos um lado bom nessa história, pelo menos o Conselho ainda consegue fazer isso. No caso das reduções de penalidade, tem dois casos que a gente tem observado, que o entendimento da Fazenda é um, e o Conselho tem ido no outro sentido a favor do contribuinte. Um é essa redução de 50% das multas para microempresa e EPP, que esse artigo 70C, que a ASUAR entende que só se aplica quando o auto de infração é pago até 30 dias da autuação. Ou seja, se o cara não pagar, recorrer, mesmo que ele tenha razão e a multa seja reduzida, ele perde essa redução de 50%, o que no nosso entendimento, do Conselho, é absurdo. O contribuinte, a microempresa, tem que ter o tratamento privilegiado em qualquer fase do processo administrativo, e que dirá até no judiciário também. Provavelmente até esse artigo 70C, embora só fale em fase administrativa, provavelmente vai ser aplicado até na parte judicial. Mas, infelizmente, a SUAR não entende isso. Ela entende, em função da literalidade do artigo 71, o artigo 71 diz aqui, as reduções previstas nessa seção serão usufruídas somente se a multa for paga em 30 dias da ciência da autuação. Só que elas se esquecem que que a multa, ela diz o seguinte, a 70C, ela diz aqui, aplica-se a redução de 50% a 30%, sem prejuízo da redução prevista no artigo 70. O artigo 70, ele dá reduções durante todo o processo administrativo, até o final da decisão do Conselho de Contribuinte. Então, se a do 70C é concomitante à do 70, então ela tem que ir até o final. E o objetivo da norma é essa. Eu estou dando interpretação autêntica aqui, tá? Vocês podem discordar, mas eu acho que é a mais consentânea, porque até a Constituição prevê tratamento privilegiado às microempresas e APP. Então, o Conselho tem dado, quando o contribuinte pede. Se ele não pedir, não vai ser dado. Então, se você for lá e resolver pagar o auto na sua, ele não dá. Isso aqui você tem que recorrer. Tá? Senão, não vai, só dão quando realmente o contribuinte reclama lá no Conselho. Vamos lá.
E mesmo assim devem perguntar, é isso mesmo que vocês querem? A gente tem que confirmar, é isso que nós queremos. Enfim, agora, outra coisa. Uma coisa que essa então não consigo entender, pagamento parcial da auto-infração. Nós tivemos isso agora esse ano, vários casos. O contribuinte resolve pagar antecipadamente uma parte do auto-infração e os órgãos oficiais da Fazenda entendem que não cabe redução na multa. Tá? E, olha, vou dizer uma coisa, para fazer essa palestra, eu lembrei desse artigo 88 aqui, finalmente achei esse desgraçado. Nas minhas decisões, eu nunca lembrei dele. Olha aqui que está escrito aqui, 88 do decreto 2473/79. A impugnação pode referir somente a parte da autuação, a segurança ao autuado, quanto ao restante, o direito de recolher o crédito tributário com as reduções das penalidades previstas em lei. Pelo amor de Deus, está aqui. O contribuinte que está o auto de 1 milhão, ele só reconhece 100 mil, nesses 100 mil, em cima da multa, ele tem direito a 50%, as reduções que forem. Tá? Ele não precisa pagar o auto inteiro para ter direito à redução. As decisões do Conselho têm ido nesse sentido também. Só que nenhuma das minhas, por exemplo, que são várias, eu citei esse artigo, agora foi ótimo. Então, para mim, essa palestra aqui já me ensinou uma coisa que eu tinha esquecido. Tá? Eu fazia essa decisão na base da orelhada mesmo, porque eu achava que era um absurdo. Agora, pelo menos, eu tenho amparo da legislação. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é interessante. Isso tudo eu estou falando também para ajudar vocês. Não é porque eu participei da elaboração da lei que eu acho que ela é perfeita. Eu acho que nos aspectos que realmente o contribuinte tem razão, a gente tem que ir em cima mesmo. E não só na via administrativa, quando for necessário, na via judicial. E certas questões, como, por exemplo, que eu não entendo, com o aboliço, precisou a Fazenda levantar essa questão, embora eu discorde, mas a Fazenda levantou essa questão, nenhum contribuinte levantou. Entendeu? E outras questões que foram levantadas aqui, muitas foram levantadas pelos conselheiros dos contribuintes. Então, acho que o pessoal está dormindo um pouquinho. Enfim, eu acho que a última coisa aqui, se eu não me engano, efeitos do aviso amigável. É outra questão que está dando problema lá. Muitos contribuintes acham que qualquer ação fiscal tem que ser objeto anteriormente de um aviso amigável, mas, pelo menos pela interpretação autêntica aqui, o que se tinha em mente era o seguinte: a Secretaria de Fazenda poderá expedir notificação, intimação ou auto de infração por meio eletrônico. A gente achava que ia entrar rapidinho, né, mas parece que só agora que vai acontecer, visando ao cumprimento de obrigação tributária ou aplicação de penalidade respectiva. Né? Aí dizia o seguinte, 69A, o aviso amigável de que trata o caput desse artigo a ser encaminhado ao contribuinte antes da adoção de qualquer procedimento fiscal de que trata o artigo 69. Ou seja, a gente colocou aqui o seguinte, quando se tratar de autos eletrônicos, intimação eletrônica, questões que o próprio sistema detecta e vão ser objeto de uma fiscalização em massa, aí sim o aviso amigável seria obrigatório, até porque é bom para nós também. Em vez de fazer 60 mil autos de infração, você vai fazer em cima de quem não atendeu o aviso amigável. 1.000. Pô, é uma redução muito grande. Isso não só para a autuação, como para o contencioso fiscal. Então, a intenção, né, que se tinha é que nesses casos de autos em massa, massificados, em infrações que são detectáveis via sistema, que não precisa da inteligência de um fiscal acompanhando, você, e fiscalização em massa, você mandaria o aviso amigável. Agora, tem muitas e muitas situações em que você só vai detectar a infração quando você intimar um contribuinte. Então, não adianta alegar que você tinha que ter feito o aviso amigável antes de uma coisa que você não sabia. Então, essa é outra questão também que tem sido... Eu, infelizmente, não trouxe nenhum aqui, porque eu não achei. Várias situações que eu botei aqui, eu não achei os acordos. E a verdade é o seguinte, eu sou meio desorganizado nos meus acordos, então não consegui nem achar no tempo hábil para me mostrar. Mas eu asseguro, peço que vocês acreditem em mim, que a gente tem julgado essas questões dessa forma. Tá? Então, enfim, acho que não tem mais nada a dizer aqui. Né? Vou passar de volta a palavra ao presidente. Agradecemos o doutor Paulo Mesquita pela brilhante palestra, bastante rica. Ouvimos aqui a razão da lei, né, os fundamentos, a origem lá das alterações na legislação relativa a multas no Estado do Rio de Janeiro, ocorridas desde 2012. Doutor Olavo, quer falar mais alguma coisa? Não havendo, então, nenhuma pergunta, alguém quer perguntar alguma, esclarecer alguma dúvida? Não havendo nenhuma pergunta, nós agradecemos a presença de todos, declaramos encerrado esse painel e passamos ao próximo painel, que vai tratar de ISS versus ICMS nos casos de industrialização. Muito obrigado.